E aí galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez falar sobre um assunto novo aí, um assunto que talvez muitos de vocês não conheçam, não tenham ouvido falar, né? Que é sobre o genocídio armênio, né? Então nós vamos conhecer um pouquinho como foi esse sistema de dizimação aí, né? Que o Império Turco-Otomano acabou submetendo o povo armênio ali durante o período da Primeira Guerra Mundial. Nós vamos conhecer um pouquinho dos antecedentes aí, como foi esse processo, porque esse ano nós estamos completando o centenário do genocídio armênio. Então, vamos estudar um pouquinho desse período aí, espero que vocês curtam. Valeu, galera, e let's go! Nossa, let's go, let's go! E aí, pessoal, beleza? Voltamos aí pra gente falar um pouquinho sobre o genocídio armênio, né? E é importante a gente entender um panorama do seguinte, pessoal. Toda vez que a gente fala em genocídio, automaticamente vem na cabeça da gente a dizimação dos judeus realizada pelos nazistas, né? Durante o período ali pré-Segunda Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, né? Então, esse holocausto nazista, né? Esse genocídio que acabou ocorrendo com a população judia aí acabou ficando conhecida como o grande genocídio, o grande holocausto aí da sociedade. Pessoal, muito antes dessa dizimação do povo judeu, houve a dizimação, né, sistemática ali do Império Turco-Otomano contra o povo armênio ali. Esse povo armênio acabou sendo dizimado, né, sendo a primeira do século XX, o primeiro grande morticídio, genocídio, holocausto, pode ser o nome que você melhor entender aí, mas o processo de dizimação de um povo, né, uma dizimação sistemática de um povo, ou seja, um holocausto aí, ou um genocídio de um povo. Então isso aconteceu lá no ano de 1914. Nós temos que entender o panorama ali do início do século XX. Existia o Império Turco-Otomano, né? O Império Turco-Otomano que pegava uma grande região ali entre a Ásia ali e a Europa, né? E vinha lá desde o Cáucaso, passava pela região dos Balcãs, a Anatólia, a Península Arábica ali, tudo eles eram dominados ali pela região, pelo povo turco-otomano, né? E esse povo turco-otomano está tomando aquela região desde o final ali da Idade Média, começo da Idade Moderna, quando ele consegue dominar Constantinopla, né? E vários povos que eram aliados ao Império Turco-Otomano, por serem subjugados a eles e tal, não concordavam muito com a política turco-otomana. Então vários povos árabes não concordavam com o que os turcos otomanos realizavam e tal. E existia, dentre esses povos todos, pessoal, existia os armênios, né? E os armênios também não concordavam com a política externa dos turcos otomanos e tal, mas acima de tudo isso, pessoal, os armênios contradiziam, né, e entravam no choque por causa da religião, né? Os armênios são cristãos, né, e os turcos otomanos são muçulmanos. Então nós temos esse choque aí religioso que acaba gerando uma série de conflitos ideológicos, conflitos de alinhamento de discurso e tal, mas esse é o panorama mais ou menos ali. Né? Mas mesmo apesar desses confrontos, dessas disputas e tal, ainda conseguiam viver de uma certa forma agradável ali, né? Que nós podemos, não é bem agradável, mas eles conseguiam viver ali em sintonia ali pela boa convivência, política da boa vizinhança. Ali. Só que em 1914, pessoal, eclode a Primeira Guerra Mundial, né? E os turcos otomanos, eles acabam se alinhando na Primeira Guerra Mundial com a aliança. Quem era a aliança? A Alemanha, a Áustria, o Império Turco-Otomano, né, e a Itália. Então, os turcos otomanos eles acabam se alinhando para esse lado, né? Só que o povo armênio, por um alinhamento ideológico, um alinhamento filosófico e tal, acaba se alinhando ali com o Império Russo, né? Eles não concordam em entrar na guerra ao lado dos alemães, né? Ao lado ali do Império Turco-Otomano, eles querem entrar na guerra ao lado da galera do outro, né, que é a Tríplice Entente lá, né? Ou a Tríplice Entente, como diz lá em francês que eu aprendi na última aula aí. E então, quando ele se alinha a esse grupo, né, o Império Turco-Otomano acaba não gostando muito disso e acaba fazendo com que os soldados armênios, né, o exército armênio ali, os homens armênios, entrem na guerra forçadamente ao lado do Império Turco-Otomano. E aí começa mais ou menos a nossa história, né, pessoal? Nós temos que entender que a dizimação do povo armênio foi primeiro idealizada e estruturada por um cara, né, que era o sultão turco chamado Abdülhamit II, né, nome bonitinho aí.
Abdul Hamid II, né? E o Abdul Hamid II, pessoal, ele sistematiza, junto com o ministro da guerra, junto com alguns assessores deles ali, uma dizimação do povo armênio, né? Então, qual foi a primeira fase dessa dizimação, pessoal? Convocou os soldados armênios, né, com uma questão obrigatória até de prestar, ir para a guerra ao lado dos turcos aí e tal. Esses soldados armênios iam para as frentes de batalha, né? A função desses soldados armênios, na sua grande maioria, era apenas cavar as trincheiras, né? A Primeira Guerra Mundial, que é uma guerra que não é uma guerra de movimento, né? É uma guerra entrincheirada. Então os armênios cavavam essas trincheiras. Depois de cavado, eles desarmados estavam lá, os soldados turcos acabavam matando os soldados armênios, né? Então eles mandavam os soldados armênios para a guerra e lá eles matavam. Com isso, pessoal, as cidades armênias acabavam ficando desprotegidas, sobrando apenas mulheres e crianças. Aí vinha a segunda fase desse genocídio aí, que era o quê? Essas mulheres e crianças, os governadores da época ali e tal, faziam com que elas fizessem uma grande onda de imigração, falando que o grupo ali da Entente estava invadindo a Armênia e que eles precisavam sair dali urgente. Então faziam essas longas caminhadas, longos, né, peregrinações aí para poder fugir da cidade. Nessas peregrinações, muitas mulheres acabavam morrendo. Primeiro, obviamente, elas acabavam sendo abusadas sexualmente, torturadas e tal. Crianças, pessoal, existem as histórias, né, uns contos aí que falam que eles eram encaixotados, pessoal, colocados em caixas, assim, as crianças, e jogadas ao mar, jogadas pelos barcos ao mar. Então as pessoas viam aquelas caixas sendo jogadas ao mar com crianças dentro para matar. Então era uma forma de eliminar realmente a sociedade armênia. Então as mulheres acabavam sendo mortas por inanição, por falta de comida, falta de água, por causa da caminhada, por causa dos abusos sofridos ali pelo exército turco também. As crianças eram dizimadas e os homens que estavam na guerra acabavam sendo mortos na guerra pelos próprios soldados turcos, aqueles que você estava lutando ao lado deles, né? E isso faz com que a sociedade armênia até hoje tenha grandes feridas abertas devido a esse grande genocídio que teve. Estima-se que durante esse período morreu cerca de 1,5 milhão de armênios, pessoal. Se a gente for pensar numa sociedade que ali, naquela região ali da Anatólia tal, viviam cerca de 2 milhões de armênios, o genocídio armênio acabou dizimando cerca de 1,5 milhão de armênios, né? Muitos alegam que essa dizimação em massa se dá por conta da religião, né? Tanto que padres católicos não, desculpa, padres cristãos, eles acabavam sendo mortos e amarrados, crucificados, assim como Jesus Cristo, e espalhados durante as estradas. Se vocês pesquisarem aí no Google aí e tal, e derem uma olhada lá, genocídio armênio, e colocar a imagem, com certeza vocês vão encontrar a imagem de padres cristãos amarrados em cruzes, né? Já que vocês são cristãos, vocês têm que morrer assim como o seu grande líder, que era Jesus Cristo, acabou morrendo, né? Então você tem uma ideia de como era essa intriga entre eles, né, pessoal? Esse genocídio armênio, até hoje, pessoal, o governo turco, né, a Turquia, não reconhece o genocídio armênio, diz que não houve genocídio armênio, que isso aí é invenção, né, nós precisamos fazer uma releitura da história, isso é invenção, assim como vários outros países continuam alegando também que não existe o Holocausto, não existiu o genocídio de judeus, mas é importante a gente guardar isso, pessoal. Houve sim um genocídio, 1,5 milhão de armênios mortos, ou seja, eliminação de um povo, eliminação de uma etnia aí, por questões ideológicas, por questões religiosas, e até hoje, pessoal, grande parte da população armênia mora fora da Armênia, né? Porque eles tiveram que sair dali, porque a Armênia acabou ficando destruída. Imagina, os homens daquela época foram mortos na guerra, né? Muitas crianças foram mortas na guerra. Então a gente tem um vácuo ali demográfico muito grande. Esse vácuo demográfico até hoje ainda gera sérias consequências ali na Armênia, né, pessoal? Então, basicamente, né, espero ter sido um pouco claro aí para vocês. Eu tentei ser o mais incisivo possível aí para vocês entenderem, né? Esse ano de 2015 se completa 100 anos do genocídio armênio. Esse genocídio que aconteceu no ano de 1915, né, foi iniciado ali em 1915 e acaba perpetuando ali durante quase toda a Primeira Guerra Mundial. E no dia 24 de abril desse ano de 2015 completaram-se 100 anos aí do genocídio armênio. Então a sociedade armênia aqui no Brasil e em todo o globo aí acabaram fazendo vários manifestações para que seja reconhecido, né? O que o povo armênio quer hoje?
que o Império Turco reconheça que houve o genocídio, reconheça que errou, mas o povo turco, né, o governo turco, o povo turco não tem nada a ver com isso, né, o governo turco não reconhece o genocídio armênio, né, e acaba até mesmo cortando relações com governos que reconheçam o genocídio armênio como de fato. O Brasil é um país que não reconhece o genocídio armênio, né, por isso que por muitas vezes vocês não devem ter visto isso no colégio, na faculdade, aí, ou visto na televisão, porque é um período que parece que foi apagado da história, né? Então, pessoal, esse vídeo aqui eu quero dedicar a toda a comunidade armênia aqui no Brasil, né? Principalmente a comunidade armênia aqui de São Paulo, e em especial uma grande amiga minha aí, a Katrina Vartanush, que me fez ter um contato aí um pouco mais próximo com essa história da Armênia, né? Então eu sempre via sobre a história, sobre livros e tal, mas agora ela me contando, ela dos parentes dela e tal, acabou fazendo com que eu tivesse inspiração para gravar esse vídeo e de compartilhar com vocês. Então agradeço aí a toda a comunidade armênia. Desculpa qualquer se eu fui muito evasivo, se eu fui muito superficial aqui, mas é porque nós temos um tempo muito curto, mas quem quiser pesquisar mais, entra aí www.genocidiarmenio.com.br, lá tem toda a história, lá tem todo um processo aí, eu acho que é bacana a gente conhecer aí. Então www.genocidiarmenio.com.br. Valeu, galera, de verdade aí, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E é óbvio que eu não vou colocar a musiquinha de final animadinha aí, porque eu acho que nem tem clima pra isso depois desse 1,5 milhão de mortos aí. Então, toda a minha solidariedade ao povo armênio aí, e toda a nossa solidariedade, porque todos nós estamos aí sujeitos a, de repente, sofrer sanções aí devido a escolhas nossas, pensamentos e tal. Então, jamais, censura jamais, genocídio jamais, dizimação jamais, holocausto jamais. Beleza, galera? Obrigadão pra todo mundo aí.